cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse especial de Halloween. E hoje eu vou contar pra vocês sobre cultos macabros, sobre seitas, sobre um povo louco que atrai outros loucos. Morri. Para o seguirem. E hoje eu vou te contar os cultos mais macabros da história e mais bizarros da história. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de algum deles, porque eu já falei de alguns deles aqui pra vocês. Inclusive tem alguns vídeos aqui que vão aparecer na telinha que vocês podem assistir depois ou antes desse vídeo aqui. E também tem os vídeos do especial de Halloween do ano passado e do outro ano, então maratona tudo isso. Já se inscreve no canal, manda esse vídeo pra todos os seus amigos, dá o like, pega a sua pipoca, prepara o seu miojo e vamos pro vídeo. Vamos começar com, pra mim, o mais emblemático de todos. Vocês estão vendo que eu tô entregando culto na minha blusa também, né? Todas as minhas blusas desse especial de Halloween tem um porquê. Reparem nos easter eggs. Ao longo dos anos, Charles Manson, eu acho que vocês já ouviram falar nele, se tornou na minha cabeça, no imaginário de várias pessoas, com certeza vocês já ouviram falar, o sinônimo de pessoa louca. Não, mas de cultos e seitas macabros e bizarros. Em 1967, ele criou a família Manson em São Francisco, depois ele se mudou para Los Angeles, onde ele tentou uma carreira como músico, que não deu certo, e o grupo dele, essa família Manson, tinha aproximadamente 100 pessoas junto com ele. Eles tinham esses 100 membros, eram espalhados pela cidade até eles pegarem uma propriedade rural e irem todos para essa propriedade rural chamada Spahn Ranch. Os seguidores do Charles Manson acreditavam que ele era uma espécie, uma manifestação de Jesus Cristo e confiavam cegamente nas profecias que ele tinha. Ele falava que ia acontecer uma guerra racial apocalíptica e ele deu o nome dessa guerra de Helter Skelter. E aí, em agosto de 1969, o Charles Manson falou assim: galerinha, vou mandar um grupo pra uma casa e vocês, ó, todo mundo que tá nessa casa. E foi isso que aconteceu. Ele mandou um grupo de seguidores dele pra uma residência em Benedict Canyon e falou pra tirar a vida de todo mundo que tava lá. E quem estava lá? Sharon Tate, o cabeleireiro dela, o Jay Sebring, e os amigos Abigail Folger, não consigo falar esse nome, e Stephen Perrin. E na noite seguinte, eles também tiraram a vida de outro casal em Los Felices. Em 1971, o Charles Manson foi condenado à pena de morte, mas acabou que voltou a ser prisão perpétua porque na Califórnia começou a ser proibido a pena de morte. E aí, em 2017, ele acabou falecendo na prisão. Obviamente, esse é o resumo da história do Charles Manson. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre, eu posso fazer, então me deixe saber aqui nos comentários que a gente fala só sobre ele. Templo do Povo. Esse pra mim é babadeiro. Tem um vídeo aqui no canal que eu já falei sobre, vai estar a cara dele aqui. Vejam esse vídeo, que esse vídeo é louco. Mas resumidamente, sem spoiler, em 1955, um cara chamado Jim Jones fundou esse Templo do Povo em Indianápolis, que combinava o cristianismo com ideias socialistas e de igualdade. Basicamente isso. O que inicialmente começou com sermões e cultos falando sobre fé e cura, se transformou rapidamente em uma comunidade um tanto quanto bizarra. Tipo assim, vocês vão entender o nível de bizarro. Esse grupo se mudou pra Califórnia. Eu acho que a Califórnia deve ter alguma coisa que os malucos se reúnem lá, né? Porque, enfim, isso no início de 1970. Pra vocês terem noção, em seu auge, o Templo do Povo tinha 20 mil seguidores. Além do fato de que eles tinham forte conexão com a política americana. Ele começou a acreditar e falar sobre uma guerra nuclear. Você lembra que o Charles Manson falou sobre uma guerra racial? Nesse caso do Jim Jones, foi a guerra nuclear. E aí aconteceu essa guerra nuclear e ele pegou todo mundo, os seguidores dele, e falou: vamos pra Guiana. A gente planta o que a gente for comer, a gente produz o que a gente precisar, a gente vive aqui numa sociedade autossustentável. Show! Cidade essa que se chamava Jonestown. O nome dele era Jim Jones, então Jonestown. Cara, tem que se amar muito. O ego do homem tinha que ser vendido. O grupo viveu lá naquele local durante alguns anos, só que as difíceis condições de vida e as alegações e denúncias de abuso fizeram com que o Jim Jones fosse investigado pelo congressista Leo Ryan. E aí, em novembro de 1978, ele viajou para Jonestown para ver o que estava rolando naquele local. Muitas famílias decidiram ir embora, né, vendo que realmente ali não era um local normal de se viver e aquilo ali estava errado. Mas os guardas de segurança do templo abriram fogo contra as pessoas que estavam saindo junto com o congressista que foi lá investigar, que acabou falecendo no local, e outras 4 pessoas também. E aí o Jones resolveu forçar todos aqueles que estavam lá a ingerir uma bebida que tinha nada mais, nada menos que
Neto, sendo responsável por tirar a vida de 918 pessoas, incluindo crianças, idosos, enfim, não importava. Se você quiser saber mais sobre esse caso, tá aqui no meu canal pra você assistir. Próximo culto, Children of God. Fundado em 1968 pelo pregador David Berg, em um local que eu não sei falar o nome, na Califórnia. Eu já ouvi pessoas que foram do Children of God, então isso é um pouco louco na minha cabeça. Mas enfim, eles basicamente pregavam ensinamentos de Jesus Cristo, coisas que Jesus falava, com o movimento de amor livre dos anos 60. E aí, por conta disso, eles atraíam muitos jovens. E no seu auge, o Children of God tinha 15 mil membros. Enfim, essas 15 mil pessoas viviam em uma comunidade isolada e autossustentável também. As crianças, por exemplo, viviam separadas dos pais e não iam pra escola. E eles ficaram bem famosos ali no final da década de 1970, quando surgiram as primeiras denúncias e vieram à tona as alegações de práticas sexuais descritas como prostituição religiosa, onde mulheres deveriam seduzir homens para incentivar eles a se unirem ao grupo. Nessa época, diversas pessoas pararam de ser do Children of God, inclusive quem era do Children of God, nosso querido Coringa, né, Joaquin Phoenix, a família dele fazia parte do Children of God e saiu, né? Durante os anos 90, outras denúncias apareceram afirmando que o Berg, esse cara lá que era o dono do babado todo, permitia e incentivava abuso físico e sexual de crianças, além de autorizar e achar maneiro práticas sádicas com os membros do grupo. Teve uma menina que eu já ouvi falando desse Children of God que ela era obrigada a ter relação com, 12 caras diferentes quando ela tinha 9 anos. Que isso era amor, que isso era o significado de amor. Ele faleceu em 1994, porém eu te digo que até hoje tem pessoas que são dessa religião, né? Agora eles atendem pelo nome de Família Internacional. Se você até agora tava com certeza na tua cabeça pensando que cultos loucos só acontecem nos Estados Unidos, mentira, que só você pensar em João de Deus que a gente se lembra. Porém, vamos falar aqui da Austrália, que também tem um babado que se chama A Família. O grupo foi fundado na década de 60 por uma professora de yoga chamada Anne Hamilton Byrne, que afirmava ser a reencarnação de Jesus Cristo. Eu adoro como as pessoas adoram falar que são a reencarnação de Jesus, sabe? Deixa o querido, ele tá vivo, meu amor. Jesus não vai reencarnar. Ele ao terceiro dia ressuscitou, tá na Bíblia. Posteriormente, logo após, ela se uniu com outro ser humano chamado Rainer Johnson, que era parapsicólogo, para formar o que chamaram de a Grande Irmandade Branca. Esse nome pra mim já dá vontade de correr, já sei que tem alguma coisa errada aí. Ao longo dos anos, ela adotou 28 crianças, recebendo muitas como presentes de seguidores, tipo assim, toma aqui uma criança, mona, falsificando documentos de adoção para enganar os pais e famílias dessas crianças. A família misturava doutrinas religiosas tanto ocidentais quanto orientais, era um combão de coisas, mas seu principal propósito era criar uma raça mestre que sobreviveria ao suposto apocalipse que estaria por vir. Eu adoro que sempre tem guerra, apocalipse vindo e tu é Jesus. São esses 3 pontos para você criar uma igreja hoje em dia, um culto aí. Essa senhora, a Anne, afirmava que ela era a mãe biológica dessas 28 crianças e que essas crianças deveriam se referir, e todos os membros, na real, deveriam se referir uns aos outros como tios e tias. Quando as crianças, vamos repetir, crianças, mais uma vez, crianças, não se comportavam da maneira correta, elas eram drogadas com LSD, espancadas e ficavam sem comida. Por muito tempo, esse grupo permaneceu anônimo, pouquíssimas pessoas sabiam dela, mas tudo mudou em 1987, quando a sede, graças ao Jeová, foi invadida pela polícia por conta de denúncias de abuso infantil. As crianças foram removidas do local e a Anne e seu marido foram presos em 1993, acusados de fraude de certidão de nascimento, falsas declarações. No entanto, pra gente falar que não é só no Brasil que acontece injustiça, tá? As acusações foram retiradas e ela nunca foi responsabilizada, falecendo com 98 anos em 2019. Essa Kenga viveu até os 98 anos e nunca foi culpada de nada que fez. Agora é um nome em japonês. Eu não vou conseguir, mas eu acho que é Aum Shinrikyo.
Kyo ou Kyo. Mas essa seita, esse culto foi fundado no Japão por Soko Asahara em 1984. E eles tinham base o quê? Te dou 3 chances aí pra você adivinhar. Enfim, eles tinham base numa crença que ia rolar um apocalipse, ia ter esse fim do mundo por conta de um conflito mundial causado pelos Estados Unidos. A princípio, o grupo recebeu, assim, um pouco de atenção, né? Por conta do que as pessoas falavam, que você era obrigado a fazer doações, você era obrigado a dar dinheiro pra eles. E o líder mantinha as pessoas contra a vontade delas lá. Então as pessoas ficaram tipo, tem algo estranho aí. Só que as coisas tomaram um rumo drástico mesmo em 1995, quando esse grupo realizou um ataque com gás sarin, que é uma arma química que ataca o sistema nervoso. E eles botaram essa arma em várias linhas do metrô. Tipo assim, com de fato a intenção de tirar a vida de várias pessoas. Tudo foi em Tóquio. No final, 13 pessoas acabaram perdendo a vida. Mais de 50 pessoas ficaram feridas e mais de 1000 pessoas tiveram problemas de saúde depois disso. O grupo também foi associado com outro ataque que teve e também foi responsável por ter tirado a vida de um advogado. Não só do advogado, mas da sua família também. E em 2006, esse cara, Soko Asahara, que era o líder da seita, acabou sendo preso, condenado à morte, e em 2018 ele e mais 6 membros da equipe dele foram... Esse aqui é babado. Criado no sudoeste de Uganda, o Movimento para a Restauração dos 10 Mandamentos de Deus foi fundado em 1989 por Credonia e Joseph. Os sobrenomes é impossível. A querida da dupla alegaram que estavam tendo visões religiosas. E os seus seguidores eram ensinados a seguir fielmente, rigorosamente, os 10 mandamentos. Porque só assim iriam sobreviver ao quê? Ao apocalipse que estava por vir no final dos anos 2000. E aí, no dia 1º de janeiro de 2000, quando nada aconteceu, eles estavam tipo, o mundo vai acabar. E não acabou. Os membros começaram a se questionar, né? Ué, a gente tá com a data errada, a gente errou o dia, o que tá acontecendo? E aí, foi marcada de novo a data do apocalipse, 17 de março. Eles falaram, apocalipse 17 de março, hein? Bota na agenda. Só que aí, de novo, chegou 17 de março. O mundo vai acabar e o mundo não acabou. E aí os líderes falaram, a gente vai ter que tomar uma atitude mais drástica, né? Então eles incendiaram a igreja do movimento, resultando na morte de cerca de 530 pessoas. Já que não teve, eu faço o apocalipse. E aí, mais tarde, as autoridades foram, né, pesquisar o que estava acontecendo, tentar entender esse povo louco, e descobriram em outras propriedades, né, do grupo, corpos humanos. Então não era a primeira vez que eles estavam tirando a vida de pessoas. E por último, vamos falar sobre o Templo Solar, ou a Ordem do Templo Solar. Esse grupo foi fundado em 1984 em Genebra, na Suíça, pela dupla Joseph e Luke. Fundada como uma sociedade secreta, a organização traçava suas origens e crenças no mito da existência dos Cavaleiros Templários. Além disso, os líderes também pregavam que o mundo ia acabar em 1990. Essa vibe do mundo acabar tá em todos, né? Já falei pra vocês os 3 pilares de como criar uma seita. E aí a Ordem do Templo Solar, cara, esse nome pra mim, tomou um rumo sinistro em 1994, a partir dessa época, quando o Joseph ordenou de um bebê de 2 meses, dizendo que ele era um anticristo. Ele olhou pro bebê e falou, anticristo. E aí, entre 1994 e 1997, o grupo se tornou famoso quando mais de 70 membros da gangue cometeram suicídio ou foram assassinados lá na França, na Suíça e no Canadá, com vários edifícios e propriedades sendo destruídas, incendiadas. E por incrível que pareça, existem pessoas hoje em dia que fazem parte da Ordem do Templo Solar. Até hoje, tem pessoas que... Enfim... É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é muito louco. Talvez eu tenha arrumado briga com todos esses cultos aí que continuam vivos e talvez eles me odeiem. Mas é isso. Se inscreva aqui no canal. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Manda esses vídeos, todos esses de especial de Halloween, pros amigos de vocês, pra todo mundo maratonar. Se você não maratonou o último especial de Halloween, maratona, cara. Vai lá maratonar. Se inscreve nesse canal, vamos virar 3 milhões, sabe? Lá no meu Instagram tá tendo um especial de Halloween em relação a fotos e fantasias, vai lá ver também. E vai assistir meu filme Avassaladores 2.0 no Disney Plus. Beijo, tchau!